gente vê os casos de óbito por sarcoma de Kaposi aqui no Brasil, desde o início da epidemia até 2015, proporcionalmente as mulheres morrem mais. Se a gente pensar que elas são um percentual tão pequeno do número total de casos, mas quando elas têm, parece que elas morrem mais. Isso mais para frente, eu não tenho certeza que se está nessa aula, mas eu posso falar. Mas, assim, de qualquer maneira, no resultado da minha tese, as mulheres, ser mulher foi um fator de risco para óbito relacionado ao sarcoma de Kaposi no INE. Bom, a Manu já falou um pouquinho de íris, acho que todo mundo sabe. É importante que a gente tenha na cabeça a definição de íris, tá? Alguns trabalhos com sarcoma de Kaposi colocam até 3 meses, outros até 6 meses, tá? Mas o que a gente precisa de ter? Uma redução de pelo menos 1 log na carga viral e um aumento de pelo menos 50 células de CD4, após o início do antirretroviral, associado a uma piora clínica. O que a gente tem de dados, já que a gente agora está numa outra era, a gente está na era do inibidor de integrase? Tem um estudo francês, na verdade são 2 estudos franceses, que analisou retrospectivamente uma coorte grande, na verdade uma coorte da França toda, e de 15 centros, e eles mostraram o quê? A associação com carga viral elevada e CD4 no início da TAV, com ocorrência de íris, isso daí a gente já sabia, mas eles mostraram que os eventos de íris necessitando de hospitalização foram 2 vezes mais frequentes nos pacientes que começaram o tratamento com inibidor de integrase. Então, isso é uma coisa para a gente começar a ficar de olho. Um outro estudo foi apresentado no CROI, em 2017, que mostrou que os inibidores de integrase são um fator de risco independente para a ocorrência de íris. O que eu queria falar, essa aula não está atualizada com uma análise que a gente já fez. A gente pegou todos os pacientes com diagnóstico de sarcoma de Kaposi de 2000 até o final de 2017, que foi o ano em que foi introduzido o dolutegravir como esquema de primeira linha aqui no Brasil. O que a gente achou? Os pacientes que fizeram uso de dolutegravir tiveram um risco relativo 11 vezes maior, um hazard ratio 11 vezes maior de ter íris do que os que usaram os demais esquemas. Isso está incluído também o uso do raltegravir. Então, é uma coisa que parece ser específica do dolutegravir. Quando a gente fez uma análise multivariada, controlada, esse risco se manteve e a hazard ratio caiu de 11 para 9, uma queda muito baixa. Então, de fato, mesmo a gente tendo o dolutegravir tendo sido utilizado de fevereiro a dezembro, a gente já viu muita diferença na incidência de íris. Bom, então, eu uso o KSHV porque normalmente o pessoal da bancada que estuda herpes 8 usa essa nomenclatura. Então, o KSHV, ou herpes 8, ele é o agente etiológico do sarcoma de Kaposi, da doença multicêntrica de Kesselman, que cada vez mais é um problema frequente também, né, no nosso dia a dia. Não era uma coisa que a gente trabalhava muito, mas cada vez mais a gente tem que lidar com isso. Do PEL, que é o linfoma de efusão primária, e da KIX. A KIX é particularmente um problema na nossa vida. Ela tem uma letalidade muito grande e eu acho que vale a gente dar um foco nela. Então, é uma síndrome inflamatória, é uma tempestade de citocina associada à viremia pelo herpes 8. Aí, se vocês me perguntarem, todo paciente com sarcoma de Kaposi tem viremia detectável? Não. O paciente que evolui bem, que não evolui com gravidade, por exemplo, ele tem linfedema grave, ele pode ter linfedema grave, tumor imenso, ulceração, mas ele não tem alteração hematológica, não tem PCR aumentada, ele não existe uma relação com a carga viral. Eu usei a carga viral de diversos pacientes ao longo do tratamento e essa correlação não existe. Isso na literatura já está mais do que mostrado. Dezenas de artigos já mostraram que a viremia não está relacionada
a gravidade, exceto nos casos que fazem síndrome inflamatória. Aí sim a gente vê que tem uma diferença bem grande. Então, só para lembrar, é uma coisa muito recente, isso foi descrito pela primeira vez em 2010 pelo pessoal lá do NIH. E o que a gente precisa de ter para ter o diagnóstico? Bom, era muito parecida, do ponto de vista da alteração laboratorial, com a doença multicêntrica de Castleman. Então, você só consegue fazer a diferença, na verdade, por biópsia. Tem que biopsiar. Muitos e muitos casos, a Manu já viu isso, todo mundo vê, a gente vê isso no IME, o paciente tem uma adenomegalia enorme, a gente jura que tem outra coisa, ele só tem sarcoma de Kaposi, a gente repete a biópsia dele 60 vezes e só tem sarcoma de Kaposi. Então, esse paciente, se faz alteração inflamatória, ele tem Kiks, ele não tem doença de Castleman. A doença de Castleman necessita de biópsia para comprovação, para diagnóstico. Então, elevação de proteína C reativa, que normalmente é bastante marcante, e a carga viral do herpes no plasma, que é maior do que 1000 cópias por ml. A gente tem usado também o soro e tem tido uma correlação boa. Então, tem que excluir o diagnóstico de Castleman e após mimetizar uma sepse bacteriana. Então, os pacientes que estão acompanhando com a gente no hospital dia, a gente está sempre com a pulga atrás da orelha. Piorou, ele pode estar fazendo Kiks. Mas, às vezes, eles mimetizam uma sepse. E aí, ele interna, faz antibiótico, e quando a gente vai ver, não é sepse bacteriana. De fato, ele tinha só piorado, tinha feito um pico de viremia do herpes 8. Esse é o artigo, é o primeiro artigo que descreveu a síndrome. E aqui é uma proposta para diagnóstico, tá? Então, precisa de os sintomas que podem haver: febre, fadiga, edema, caquexia, sintoma respiratório, pode fazer sintoma respiratório evoluindo para insuficiência respiratória mesmo, tá? Alteração gastrointestinal, vai de náusea, vômito, diarreia, artralgia, mialgia, alteração de status neurológico, neuropatia. Então, assim, tudo que pode dar numa sepse bacteriana. Tem que ter proteína C reativa elevada. Ali eles colocaram acima de 3, mas quando a gente usa o ultrassensível, que a referência é 0,3, é acima de 0,3. A gente tem que adaptar para o local. Tá? Tem que ter evidência de replicação viral do herpes 8, que é a carga viral acima de 1000. A gente não, na proposta, tem o PBMC, mas o PBMC é um troço extremamente trabalhoso, a gente não usa isso no dia a dia para diagnóstico, tá? E alteração laboratorial que pode apresentar. Aí que é super importante, porque de fato a gente vê que essas coisas acontecem, às vezes, todas elas, com todos os critérios. Anemia, plaquetopenia, que pode ser gravíssima, albumina baixa e hiponatremia. Alteração radiológica pode dar adenopatia, esplenomegalia isolada, hepatosplenomegalia e derrame cavitário. Derrame cavitário, quem está no INE há mais tempo sabe que a gente já teve, em relação a paciente com sarcoma de Kaposi, que fez tamponamento cardíaco com necessidade de drenagem de urgência, tirando quase 1 litro. 800 e tanto ml de uma vez só do coração, derrame exclusivamente devido secundário ao sarcoma de Kaposi, tá? E em relação à esplenomegalia, outra coisa que a gente tem visto é que alguns pacientes, uma frequência muito maior do que a gente via antes, têm feito infarto esplênico. Não temos resposta para isso, mas a gente tem visto hepatosplenomegalia com uma esplenomegalia volumosa e a ocorrência de infarto esplênico. Doença de Castleman, eu vou dar uma pulada, porque senão a gente não vai. Ah, tá. Esse é o caso que eu queria falar. Esse caso foi o seguinte: uma sexta-feira me ligaram, me pedindo para atender um paciente que teria começado o dolutegravir uma semana antes e evoluído com uma adenomegalias múltiplas, muito volumosas e uma lesão
em orofaringe. Eu pedi para suspender o dolutegravir e me reencaminhar na segunda-feira. Quando ele chegou para mim, ele tinha uma púrpura imensa, uma púrpura horrorosa, que ele mesmo não tinha reparado, que ele estava com frio e ficou de manga comprida, não trocou de roupa, tá? Foi direto da cama, e ele não tinha visto, mas ele estava com uma púrpura dos pés à cabeça, tá? Ele foi internado, ele tinha uma carga viral do HIV. Detalhe, ele não tinha exame, ele chegou para mim sem exame no basal dele, uma semana antes. Começaram a antirretroviral, mas ele ainda não tinha coletado CD4 carga viral. Mas a gente dá para aprender que se ele já chegou uma semana depois com menos de 1000 cópias, ele deve ter feito íris. Tinha o CD4 muito baixo, ele veio com uma hemoglobina bem baixa, 6,7, 9.000 plaquetas, PCR de 5,8, que é muitas vezes o nosso valor de referência, que é 0,3, albumina de 3,2 e hiponatremia presente. Ele tinha derrame pleural, derrame pericárdico bilateral, tinha SK gastrointestinal também. Nessa ocasião, ele tinha uma carga viral do herpes de 81.000 cópias. Então, o pessoal fala de 1.000, 2.000, eles vêm para a gente já com 80.000, 100.000, 1 milhão, é bem acima do que a literatura costuma dizer. A gente fez 2 ciclos de paclitaxel, só para fazer um comentário, acho que lá na frente eu consigo mostrar isso, se der tempo. A partir de revisões da literatura, existiam relatos de uso de doses fixas e baixas de paclitaxel de 100 miligramas, semanais, com evolução muito melhor, porque reduz a toxicidade, a mielotoxicidade é infinitamente inferior, os pacientes não evoluem com alopécia e a gente consegue manter o tratamento. A longo prazo, no final das contas, a cada 3 semanas você tem a dose distribuída, mas que é mais ou menos a mesma conta do que seria se fosse a cada 3 semanas, a dose acumulada. Bom, o paciente ficou super bem, resolvido, não tinha mais trombocitopenia, estava ótimo, obrigado, então vamos reiniciar a terapia antirretroviral. Só para comentar que isso foi 2 meses depois menos de 2 meses depois do dolutegravir ter entrado aqui como primeira linha, tá? Aí, 1 mês depois da gente reiniciar a TARV, começou de novo, febre, mal-estar, tarará. A gente pegou, repetiu a endoscopia, ele já tinha resolução completa das lesões. Mais algumas semanas depois, no dia 1º de agosto, os sintomas pioraram, febre persistente, taquicardia, hipotensão, sinais de desnutrição. Ele foi se consumindo. Nessa ocasião, a PCR era de 13,7, o sódio se mantinha baixo, a hemoglobina baixa, a albumina de 2. Quando a gente repetiu a endoscopia, segundo controle pós primeira alta, ele já estava cheio de sarcoma no estômago. Quer dizer, a gente iniciou antirretroviral e ao invés de melhorar, ele desceu a ladeira. Aqui a gente pode ver na ATC de abdômen dele, que o rim está deslocado. Olha onde é que foi parar o rim, por conta dessa hepatosplenomegalia dele. A carga viral do plasma do herpes 8 foi de 38 milhões de cópias. É um absurdo. E a gente conseguiu, milagrosamente, por bondade, dosar IL-10 e IL-6, que estavam extremamente elevadas também. Então, estava claro que ele estava numa tempestade de citocina, a gente só não tinha certeza se era Kix ou se era doença de Kesselman. Então, tem isso. A íris tem diversas superposições e ela pode levar a desencadear uma síndrome inflamatória. Se ele estava em tratamento? Estava. Foi nessa... Ele estava em antirretroviral quando ele fez toda essa piora clínica. E aí a gente internou e suspendeu o antirretroviral novamente. Começamos o antibiótico, nenhuma resposta. A gente interrompeu o antirretroviral. Aí aos poucos ele manteve quimioterapia, ele foi melhorando. Aí a gente falou, bom, então vamos começar com o efavirenz, pegar leve, né? Porque é para evitar diminuir a chance dele fazer isso. Qual não foi nosso sintoma? Uma semana mais tarde, ele começou de novo.
desenvolveu uma trombocitopenia grave, anemia, elevação de PCR, dificuldade respiratória e hipotensão. Toda a investigação para infecção foi negativa, 1000 vezes. Hemoculturas, biópsia de medula, sorologia prestoplática, tudo, absolutamente tudo negativo, e o paciente foi a óbito. Pós-mortem, a gente teve o diagnóstico pelo gânglio. No dia do óbito dele foi feita a biópsia ganglionar e o resultado era de doença de Kesselman, mas foi interrogado pela patologista se não haveria também focos de linfoma. Enfim, era um paciente que possivelmente tinha as 3 doenças. Então, ela colocou podendo corresponder a microlinfomas. Então, é possível que esse paciente tivesse todas as doenças. Quem quiser, essa revisão é muito boa, uma revisão do Current Opinion, que está boa pra caramba, que fala de todas as doenças relacionadas ao herpes 8 e não apenas o sarcoma de Kaposi. Ué, peraí. Agora deixa eu ver se eu acho os dados do INE aqui, peraí. Ué. Bom, se não achar, vou adiantando aqui, depois eu posso mostrar para vocês em uma outra ocasião, já que está tão corrido hoje. A questão é a seguinte, todo mundo me pergunta, principalmente o pessoal, os oncologistas, eu já conversei com o pessoal do INCA, dei uma aula lá no INCA, eles entenderam, compreenderam, concordaram e a gente está em comum acordo que o que a gente está fazendo na Fiocruz está dando certo e tem base clínica para a gente fazer isso. Como eu disse, essa dose de 100 miligramas, ela vem sendo usada lá no INE desde o final de 2006. Então, a gente já tem uma experiência aí de mais de 12 anos utilizando a dose fixa de 100 miligramas para o tratamento de sarcoma de Kaposi. A incidência de alopécia é praticamente zero. Os pacientes que evoluem com neutropenia, normalmente são aqueles pacientes já com uma deficiência avançada, que já chegam com mielodisplasia para a gente, e que tem 1000 outros fatores também para terem leucopenia e anemia. Mas a incidência de evento adverso hematológico é muito mais baixa do que quando a gente usa a dose de 100 miligramas por metro quadrado de superfície corporal. A gente também tem essa experiência, porque a gente teve um estudo da CTG que comparou o paclitaxel na dose padrão, o etoposídeo e a vincristina e a bleomicina. Primeiro braço a cair foi o braço do etoposídeo, porque era muito inferior, não evoluíam bem. Depois caiu o braço da vincristina e a bleomicina e encerrou-se o estudo porque o paclitaxel era superior. A limitação, muitas vezes, a gente tinha que postergar, segurar a quimioterapia, porque o paciente evoluía com evento adverso hematológico, né? Neutropenia, na maioria das vezes. O que a gente faz quando o paciente está com neutropenia, ele faz uma neutropenia grave ou faz uma plaquetopenia importante, se isso persistir, a gente pode diminuir 20% da dose. Então, a gente diminui de 100 para 80, no caso, para poder facilitar. Aquele paciente que a Manu mostrou, que tinha sarcoma de Kaposi ósseo, aliás, foi uma surpresa, tinha inclusive na calota craniana, em todo o osso. Todo o esqueleto dele tinha sarcoma de Kaposi. Aquele paciente, hoje em dia, está fazendo a cada 2 semanas. É só uma manutenção. Porque, embora clinicamente esteja absolutamente assintomático, ele está cheio de imagem. E não são só as imagens ósseas que a gente realmente não espera que ele vá recalcificar aquilo tudo com sucesso rapidamente. Mas ele tem alteração ainda pulmonar e ele tem uma alteração, uma infiltração no mesentério que não respondeu totalmente. Bom, então é isso. Eu vou passar para a próxima pessoa. E estou disponível para quem quiser tirar dúvida depois. Obrigada, gente.